Muito boa tarde. Vou dar início à tertúlia. Esta tertúlia destina-se à construção de uma emenda para 4 ou mais pessoas. Em princípio eu chamo grupo. Grupo pode ser família, como pode ser depois um grupo de amigos ou até um restaurante. Por isso as dicas acabam por ser um pouco dentro daquilo que se vai falar, acaba por ser um padrão depois de adaptação ao momento. Aquilo que eu vou fazer é falar, interrompo se houver alguma pergunta que seja pertinente através do canal do WhatsApp, por isso que está aberto, por isso é um grupo que está com a possibilidade de escrever as perguntas que me querem colocar. E à medida que nós vamos desenvolvendo a matéria, acabamos por perceber se é preciso ir atrás buscar algum tema que tenha sido mais pertinente e que eu não possa estar a acompanhar. Por isso, a emenda, para fazer para 4 pessoas uma emenda, eu acho que vocês têm ou já receberam um fecheiro em Excel idêntico a este que eu tenho aqui, por isso podem imprimir, podem trabalhar comigo. A sensação que eu tenho é que estou a falar um pouco sozinho, mas eu sei que está alguém desse lado e isto depois ficará gravado e qualquer pessoa poderá ver. A minha ideia também é que depois vocês continuem a assistir às próximas tertúlias, porque realmente as tertúlias são uma forma de nós nos aproximarmos ou de eu me aproximar mais de vocês e conseguirmos tirar dúvidas, que pode ser um tema livre, como pode ser uma receita filmada, como pode ser uma receita de alguém que venha cá fazê-la comigo, por isso será um pouco nesse sentido. Por isso, neste encontro, que é um encontro, nós vamos falar sobre as estratégias e ideias para criar emendas saudáveis e variadas. Não é difícil para mim fazer uma emenda, difícil será para algumas pessoas que não têm ideias, que não têm sugestões, que não procuram sugestões, que não procuram ideias, que não têm técnicas. E eu vou colocar em cada frase que eu vou falar ou desenvolver, eu vou colocar-se uma frase no grupo, de forma a que vocês vão entendendo o que é que se vai falar, o que é que se vai fazer. Por isso, neste caso, eu vou ler a frase que é, no fundo, a importância da emenda semanal. A criação de uma emenda semanal é benéfica, pois vai haver economia de tempo, melhor planeamento, redução de desperdício e promoção de uma alimentação mais equilibrada. Pois é lógico que quando nós temos uma emenda, quando nós construímos uma emenda, nós temos de pensar em todas as possibilidades. Eu provavelmente tenho aqui alguns campos, vou-me repetir, mas no fundo isto está tudo interligado. Eu podia ter criado só uma emenda e a partir daqui falar só sobre aquilo que vocês podem mais perceber é que se eu me preparar para a semana, eu não me preocupo tanto em ter que saber o que é que eu vou fazer amanhã ou depois da manhã. Desde que eu tenha de comprar coisas frescas, desde que eu tenha de comprar coisas congeladas ou coisas que sejam de preparação mais demorada. Por exemplo, se eu quiser fazer bacalhau e se o bacalhau for fresco, isto neste caso é seco, ele tem que hidratar. Eu não posso dizer assim, segunda-feira marquei bacalhau, hoje é domingo, amanhã vou comer bacalhau. Não se consegue. Por isso a ideia é pensar que vai haver um tempo para lidar com melhores condições de trabalho, mesmo em casa. Isto reflete-se também na restauração. Por isso, quando eu crio uma emenda, eu penso que durante a semana vou tentar fazer cumprir aquilo que eu estabeleci. Num último item que vocês têm aqui, quando eu vos enviar este fecheiro de PDF, vocês vão notar que eu falo no feedback. O feedback, no fundo, acaba por ser a possibilidade que eu tenho de fazer uma emenda, como eu muitas vezes faço em casa, com os meus filhos. Se eu faço a emenda com eles, nós colocamos num papel aquilo que nos apetece comer. E eu vou equilibrando de forma a que haja uma noção de não comer só carne, não comer só peixe,
se o peixe cozido tiver que entrar, terá que ser num dia em que eu vou escolher, ou num dia que eu tenha de fazer. Eles próprios gostam de participar nestas emendas porque acabam por comer aquilo que também lhes apetece. E se isto acontecer, nós acabamos por ter uma economia de tempo muito grande, porque não chegamos a casa e não estamos à espera de pensar o que é que eu vou fazer hoje. Por isso já está tudo pré-definido, de forma a que seja mais fácil a execução das receitas ou do meu menu de 2, 4 ao grupo. Eu vou-vos passar agora outra frase, no fundo, repito-me um bocadinho, que é fazer o planeamento da refeição, escolher os dias da semana que deseja planear as refeições. Por isso, vocês têm que escolher um dia em que estão todos em casa, domingo à noite, sábado à noite, para começar. Por exemplo, na emenda que vocês têm aí convosco, nesse Excel que vocês têm, eu começo à segunda-feira. Significa que eu domingo preparo todo o plano para durante a semana. Significa que domingo eu posso ir às compras para a semana ou segunda-feira de manhã. Depende do horário também de cada um, não é? Mas nós, no fundo, temos que escolher um dia por onde nós vamos começar. Ora, imaginem que eu trabalho num sítio onde tenho uma folga à terça-feira, pois o melhor dia para eu ir às compras e para planear tudo será a terça-feira, e assim sucessivamente. Por isso, se nós estamos em casa ao fim de semana tira-se uma hora, um papel, uma caneta e vamos escrevendo aquilo que mais gostamos de comer ou aquilo que nós podemos comer. E dessa forma será muito mais fácil nós conseguirmos lidar com determinadas dificuldades que temos no dia-a-dia, que é o que é que eu vou comer hoje, não é? E isso acaba por ser muito mais simples. Por isso, escolha os dias que deseja planear as refeições e considere fatores como horários ocupados, compromisso e disponibilidade para cozinhar. Ora, nos dias em que eu vou pensar que a emenda vai ser feita XPTO à noite, e se eu sei que nesse dia nós não estamos cedo porque vamos a uma consulta, ou porque vamos fazer um exame, ou porque os miúdos têm treino e chegam mais tarde, pois até esses dias devem ser planeados de forma a que não seja difícil chegar a casa e terminar a refeição, nem que seja com aquilo que nós temos já preparado ou pré-preparado ou congelado, está bem? Por isso, à medida que eu for falando, se vocês sentirem que têm alguma dúvida ou querem esclarecer alguma coisa, por favor escrevam, que é para depois eu ler e discutir isso convosco. Eu tenho a próxima frase, que no fundo é o equilíbrio nutricional. Eu tenho que pensar que quando eu faço uma emenda, eu tenho que pensar que tem que haver um equilíbrio. Eu não posso dizer assim, ok, eu gosto de batatas fritas, vou comer batatas fritas todos os dias, a minha emenda baseia-se nisso. Não, nós temos que pensar que há vitaminas, que há minerais, que há fibras, que há sais minerais, que há proteínas, que há hidratos de carbono, e que há uma data de valores que nós temos que considerar para que seja bom fazer um menu e incluir aquilo que nós dificilmente às vezes fazemos em casa, que é legumes cozidos ou legumes salteados. É muito mais fácil arranjar uma alface, cortar um tomate, ralar uma cenoura e ser esse o exemplo de salada ou acompanhamento de uma proteína que vocês possam ter para essa refeição. É um pouco como pensar quando é que eu vou fazer a sopa para ter sopa para vários dias. Ora, o dia que eu faço a sopa para vários dias é o dia que eu possa ter mais disponibilidade para fazer uma sopa de 20 litros em vez de fazer uma sopa de 5. Ora, eu faço uma sopa de 5 litros, que provavelmente vai dar para 2 refeições. Vocês na vossa tabela do Excel que eu vos enviei têm almoço e têm jantar, onde eu incluo também pequeno almoço, lanche da manhã, depois tem sopa ou salada simples, proteína, carne, peixe ou vegetal, hidratos, porque é o acompanhamento que nós pensamos, o que é que nós vamos comer com isto, e depois sobremesa ou fruta. Depois falamos sobre as sobremesas, mas eu acho que nesta fase de pensar o que é que nós vamos comer, ou nesta fase de início de uma emenda minimamente equilibrada, nós vamos pensar que as sobremesas não vão fazer parte. Por isso eu não vou pensar em que tenho que fazer uma sobremesa, não vou pensar, mas se houver um dia festivo, se houver um dia em que vocês considerem o dia da desbunda ou o dia que eu vou comer uma sobremesa, e fazem a sobremesa, ou compram a sobremesa. Por isso aí
ficará sempre ao critério do grupo, ou seja, grupo, família. No que diz respeito aos restaurantes, obviamente que os restaurantes têm sempre sobremesas, e essas sobremesas farão parte do menu diário ou do menu fixo que depois as pessoas escolhem e terão que falar, que as vender, porque têm que escoar produto. Fatores a considerar. Eu vou copiar esta frase e vou colocar no WhatsApp. E esta frase diz-me o seguinte: preferências alimentares, restrições dietéticas, necessidades nutricionais, horários e atividades da semana. É um pouco aquilo que eu disse há pouco, é um pouco aquilo que eu disse há instantes. Eu tenho que pensar nas preferências alimentares. Se a minha família come mais carne do que peixe, eu tenho que tentar equilibrar a refeição de forma a que o peixe faça parte obrigatoriamente da minha emenda, mas que seja numa necessidade de gosto, prazer. Imaginem, se não gostam de pescada e gostam de salmão, pois façam salmão. Há muitas maneiras de fazer salmão. Há muitas maneiras de fazer outro peixe que não a pescada cozida. A pescada pode ser estufada, a pescada pode ser feita também de tantas maneiras, porque às vezes é a forma como nós fazemos o peixe que nos leva a que as crianças ou o agregado não gostem de peixe. Peixe é bom, peixe faz com muito mais facilidade do que a carne, é uma opção. As necessidades nutricionais acabam por ser essas. É obeso, não é obeso, precisa de mais peixe do que carne, mais carnes brancas do que carnes vermelhas. Temos que pensar nisso. Os horários e atividades da semana são os tais dias de consultas, dias de exames, dias de vacinas, dias de atividades escolares até mais tarde, ou dias em que têm de fazer, por exemplo, uma atividade que é fixa semanalmente, 1 ou 2 vezes por semana. Temos que pensar nesses fatores todos quando construímos uma emenda, porque não vamos pensar que quartas e sextas vou comer às 10, para comer às 10 horas, para isso vou ao McDonald's ou vou ao KFC, vou comer a qualquer lado e fico satisfeito. Por isso, nós vamos tentar viver com aquilo que nós temos na nossa despensa. E sobre a despensa e sobre isso também já vou falar um bocadinho, porque é necessário compreender o que é que nós pensamos sobre isso. Quando nós tencionamos fazer, como é que eu ia dizer, ter um horário para comer em casa, se o fixarem, se vocês disserem assim, nós jantamos às tantas horas, pois é essas horas que nós vamos ter que ter a refeição preparada. Nem que para isso já seja pré-preparada, pré-confeccionada. Já lá chego, é seguir, provavelmente, já vão ver que os itens estão por ordem, mas vamos falar deles e depois, se for preciso, voltamos atrás. Vou colocar outro item, e este item diz-me flexibilidade, planeamento e flexibilidade. Como estruturar a emenda semanal de forma prática, distribuindo as refeições ao longo dos dias, adequando às atividades da semana. Pois este tema vai se interligar exatamente como o tema anterior. No fundo, eles são comuns, porque nós temos que pensar mesmo quando e a que horas é que nós devemos de comer para podermos ter a refeição pronta para toda a gente em comunidade, por isso a família comer todos ao mesmo tempo e não estarmos a comer uns à frente dos outros, ou eu vou comendo porque ele vem mais tarde. Isso também pode acontecer, obviamente, não é? Por isso este planeamento e flexibilidade é o que eu digo, é um menu que tem que ser ajustado e tem que contar com os imprevistos. Imaginem que vocês fixaram para esta semana que vão fazer frango assado na quarta-feira e o raio do médico resolveu trocar a consulta de quinta para quarta e vocês não podem fazer frango assado, pois têm que contar com esses imprevistos, que o frango assado, em vez de ser feito na quinta, vai ser feito na quarta, mas o frango estava congelado. Como é que eu faço isto? Por isso, esses imprevistos têm de ser contados, têm que contar com eles, aliás, e têm que pensar que poderão ter que ter algo que seja suplementar ao vosso menu, que esteja guardado por uma eventualidade. Ora, imaginem que vocês compram uma caixa de pizzas e no dia em que vos trocam as voltas e vocês têm que fazer qualquer coisa em vez daquilo que está programado, pois podem fazer uma pizza que demora no máximo 10 minutos a fazer, ou podem fazer um risoto que rapidamente também é fácil fazer se for pré-confeccionado. Por isso eu estou a pensar em que se vocês tiverem refeições pré-confeccionadas
Vocês sabem que eu tenho um negócio, o TC2H, Chef to Home, acaba por ser um pouco isso, mas não é isso que eu estou a vender. Mas eu uso isso em casa como reforço das refeições que não consigo ter tempo, fomos para a praia, chegamos tarde, pois no instante fazemos uma refeição porque elas estão pré-confeccionadas. E vocês podem pensar nisso, não só no TC2H, mas noutra marca qualquer que vos diga alguma coisa e que realmente seja, que se sintam bem em comer aquilo que vocês comprem. Diversidade e equilíbrio. Vou passar esta frase também. E ao falar nesta frase diversidade e equilíbrio, nós temos que pensar na importância de incluir uma variedade de alimentos como proteínas magras, estou a falar do frango, do peru, do coelho, cabrito, vegetais. Eu tenho que pensar que os vegetais fazem bem e nós temos que incluir vegetais, mas temos que saber fazer os vegetais. Imaginem que vocês têm couve demora a cozer, mas podem ter um saco de espinafres congelado, o saco de espinafres congelados rapidamente descongelam, rapidamente cozem, quase que não precisam de água nenhuma para cozerem, e é um bom complemento de refeição com uma proteína bife, ou peito de frango, ou uma costeleta, ou um peixe grelhado. Óbvio que eu não posso pensar só num acompanhamento de um vegetal, eu posso pensar num hidrato, numa batata, num arroz, algo que combine isso, mas também temos que pensar, imaginem, e pensem comigo, vocês acham que se eu fizesse um esparregado de espinafres, que demora um bocadinho mais, mas também há esparregado congelado, pronto, da Gelcamp e outros, que podem rapidamente fazer um esparregado para acompanhar uma costeleta, não ficaria bem, por exemplo, ter um arroz, que o podem ter pronto congelado. Ficaria melhor uma batata frita. É um momento em que vocês têm que pensar se vale a pena também ter em casa batatas pré-confeccionadas. Eu não sou contra as batatas pré-confeccionadas, mas também podem fazer as batatas na air fryer. No fundo, demoram 32 minutos em minha casa na máquina que eu tenho da Kenwood, mas as batatas ficam fantásticas, levam uma colher de sopa de óleo ou azeite e ficam realmente dignas de uma batata que, com um pouquinho de sal ou nenhum, ficam boas, mas também nos podemos lembrar das ervas aromáticas, porque polvilhá-las com ervas aromáticas frescas ou secas, desidratadas, faz um efeito bom, tanto visual como palatino, por isso nós acabamos por sentir isso. Quando nós pensamos também nesta diversidade e equilíbrio, pensamos também nos grãos integrais e fontes de gorduras saudáveis. Ora, nós podemos pensar, eu vou fazer um frango frito e vou utilizar agora aqui uma gordura de sésamo para fritar o frango. Pode ficar bem, como pode ficar muito mal. Depende de como é que vão fazer o frango. Por isso, o óleo de sésamo é um óleo bom e resistente ao calor. Tem um cheiro que a mim não me agrada, mas o sabor é excelente. Mas podem perfeitamente fazer um rácio 1 de óleo de sésamo para 3 de óleo girassol e ter um óleo preparado para fazer os vossos salteados ou para fazer as vossas frituras. Como podem substituir o óleo de girassol por um azeite virgem e ter 3 partes de óleo e uma parte de azeite virgem. Por isso é uma questão de pensarem na gordura que terão à disposição, para poder fazer uma fritura. Não sou contra as frituras, apenas não como fritos todos os dias. Eu vou dar um facto prático em minha casa, hoje vou fazer panados, o óleo não está queimado, dá para aproveitar o óleo coado para outras preparações, mas é como se fosse um limite da minha preparação com aquele óleo. Óbvio que o óleo, se estiver a uma temperatura muito alta e se estiver a fritar panados, e se eu esperar muito que os panados fiquem prontos ou se me distrair, se eles queimarem, o pão ralado sobe à superfície desse óleo e vai colar a todos os outros panados que nós vamos fritar a seguir. Ora, além de ficarem feios, começa a enchumbar, começa a empapar e começamos a ter um panado muito feio e esse óleo depois, sinceramente, já não dá quase para mais nada. Mas sim, dá, podem aproveitar esse óleo 1, 2, 3 vezes, mas não para fritura. Simplesmente para refogados ou para fazer outras preparações, uns salteados. Preparação antecipada. Dicas sobre poupar tempo ao preparar refeições com antecedência, como pré-preparar ingredientes e congelar refeições. Ora, é muito importante que vocês entendam este parágrafo. Este parágrafo é de uma importância medonha, ou seja,
Se eu pensar que posso fazer sopa e posso congelar sopa, eu vou pensar que consigo adiantar muito trabalho. Eu posso fazer 1 quilo de arroz carolino, dividi-lo em tacinhas e congelá-lo. Eu posso fazer feijão, cozer muito feijão, dividir em tacinhas, dividir a calda e congelar. Eu posso fazer bolonhesa de forma a que dê para mais que uma refeição. Hoje, segunda-feira, eu posso fazer uma lasanha e, se eu preciso, no sábado, eu posso fazer outra coisa, um esparguete à bolonhesa ou uns canelones ou outro. Por isso, há sempre a hipótese de vocês se prepararem com antecedência e congelar essas refeições. Hoje em dia, a possibilidade de congelação de refeições em casa já é muito grande. Eu recomendo que vocês, por exemplo, congelem em sacos de vácuo. O vácuo faz com que não haja tanta ou nenhuma cristalização do alimento, mantém as propriedades do mesmo durante muito tempo mesmo, quer seja fresco, quer seja congelado, e mais congelado, obviamente, vários meses. Por isso, aí fica a dica de que realmente poupar tempo ao preparar refeições com antecedência. Eu, ao preparar a minha emenda, eu tenho que pensar que no dia em que eu vou às compras, é o dia em que eu posso adiantar mais alguma coisa, ou o dia em que eu vou fazer bolonhesa, porque tenho esparguete à bolonhesa, posso fazer o dobro da receita e guardar metade da receita da bolonhesa congelada para utilizar mais tarde em lasanhas, canelones ou outros. É um pouco como fazer bechamel, em vez de fazer meio litro, fazer 1 quilo, fazer 1 litro. A preparação do alimento acaba por ajudar muito na rentabilidade daquilo que vocês fazem durante a semana. Por isso acaba por ajudar bastante na emenda. Eu depois tenho o seguinte, eu tenho as tais refeições que eu penso que também seja importante falar sobre isto, exemplos de receitas versáteis que podem ser adaptadas ao gosto pessoal e utilizadas em diferentes refeições. Imaginem que vocês fazem a dita bolonhesa e vocês acham que conseguem fazer bolonhesa, conseguem fazer um empadão. Não vai saber tão bem como preparar uma carne picada com chouriço e fazer um bom refogado diferente de uma bolonhesa. Por isso, nós podemos preparar refeições com antecedência, não é? Acabamos por ter, se calhar, às vezes, tempo até livre para brincar com os miúdos, ou para ir para marcar aquela consulta, ou para ir ao ginásio e às 8h30 estamos todos a comer e conseguem pôr as pessoas a comer. Eu acho que acaba por ser muito bom vocês pensarem no que devem fazer a mais para prevenir a refeição. Imaginem, vocês estão bem dispostos, há um dia de chuva, não têm nada que fazer, podem fazer várias coisas de forma a que possam congelar e gastar, ou seja, aplicar no menu que vocês vão preparar com família ou sozinhos, de forma a que depois seja fácil rentabilizar a emenda, ou seja, o menu durante a semana. Eu no final vou-vos enviar uma emenda que eu já fiz há muitos anos atrás. Eu fazia e vendia emendas e estão-me a pedir outra vez para fazer isso, mas eu vou-vos enviar a emenda, chama-se emenda zero. É uma emenda que vocês vão ter, aquilo vai zipado, vai para este grupo, para o WhatsApp, e vai ter o quê? Vai ter uma lista de ingredientes, vai ter as receitas de toda a semana só para considerarem almoço ou jantar, por isso uma refeição só, de segunda-feira a domingo, ou de sábado a sexta. Por isso, aí depois vocês vão designar qual o melhor dia que vocês têm para arrancar com o vosso menu. Por isso, é uma questão de vocês experimentarem esta receita, esta emenda zero, perceber que já vai com lista de compras para toda a semana. Vocês podem ter já algumas coisas em casa, então vão riscando aquilo que não precisam de comprar, e quando comprarem os ingredientes para toda a semana, pelo menos já não precisam de ir às compras todos os dias, ou dia sim, dia não. Imaginem, se eu quero comprar alface, e se eu comprar no domingo, provavelmente essa alface na quarta ou na quinta-feira já estará murcha, mas eu posso aplicar alface fresca, tomate fresco, durante um tempo de início de semana e começar a gastar depois legumes. Por isso, tenho que equilibrar aqui de forma a que eu não tenha que sair propositadamente para ir às compras. Isto realmente aprendeu-se muito na pandemia, porque nós íamos às compras e parecia que trazíamos o supermercado connosco, chegávamos a casa, desinfetávamos tudo
e quando dávamos conta não estávamos a organizar o menu de forma a que pudessem as coisas serem encaminhadas para gastarmos tudo de uma vez. Então trazíamos 5 pés de alface, 1 quilo ou 2 de tomate, quando dávamos conta tínhamos alface murcha, o tomate já estava a apodrecer ou a amadurecer demais, que depois já não sabia o que acabei de fazer, deitaram fora, compraram muito pão, enchia a arca, quer dizer, montes de fatores que fazem com que realmente isso não deva ser feito. O próximo item que eu tenho, no fundo, são as refeições que vocês possam fazer, diz então, refeições vegetarianas ou veganas, ou até com intolerâncias alimentares. É importante que vocês façam as refeições e que pensem que há elementos da família que simplesmente resolveram começar a comer vegetais em vez de bifinho e de franguinho. Por isso, aos vegetarianos que gostam de comer ovos e gostam de comer queijo, são os ovo-lacto-vegetarianos, há outros que gostam de comer peixe, só não comem carne, toleram-se, certo? E conseguem se enquadrar num menu fácil de elaborar. Quando há vegans, o vegan acaba por ser mais difícil aceder a determinados requisitos que eles não aceitam como refeição. Por isso tem que ser pensado, não é? Ou até com intolerâncias alimentares. Eu lembro-me do Miguel, que é a pessoa que me vem mais à memória agora, que tem uma filha que não pode comer determinadas coisas, e eu, quando penso em cozinhar em casa, penso sempre, se calhar pensa primeiro nela e depois é que pensa nos restantes elementos da família. Imaginem, 4 pessoas vão comer ou vão ter que comer aquilo que alguém não pode comer, ou como é que ele manobra esse menu ou esse dia. Se calhar o que ele faz é de forma agradável que toda a gente possa comer e ninguém repare que a farinha não tem glúten, ou que o leite foi feito sem lactose, ou as natas do bacalhau com natas foi feito sem lactose, sei lá. Tantas coisas que são possíveis fazer para intolerância. Os intolerantes não são pessoas doentes, são pessoas que não podem, que têm restrições alimentares, têm de ter cuidado com algumas coisas que não as podem comer porque são alérgicos ou simplesmente são intolerantes e fazem-lhes mal se as comerem. Por isso, eu não considero que seja difícil vocês criarem uma emenda. Eu vou-vos passar a outra frase que eu tenho, que ela também está no PDF e no fundo vocês vão perceber isso melhor. No fundo eu digo, se alguém na família preferir uma dieta vegetariana ou vegana, certifique-se de incluir fontes de proteína vegetal como tofu, leguminosas, grão, entre outras variedades e ofertas que hajam intolerâncias alimentares, ou hajam intolerâncias alimentares, ou hajam é com H. Por isso, eu acho que é importante que vocês percebam que há determinadas coisas que, ao fazer e pensar que é possível fazer e substituir, não se torna difícil fazer o menu dessa forma, está bem? Por isso eu acho que não é mal de todo haver uma oferta vegetariana, uma oferta para intolerância, no fundo conseguem fazer isso tudo da mesma forma. Basta sentar, pensar e então pensar sempre no último item que eu tenho aqui, que é o feedback, que é com a família. Se a família participar, é muito mais fácil fazer a emenda. Vamos então a outro item que se chama, ou que se designa por variedade. Evita monotonia. Ora, se hoje como arroz, e às vezes acontece, eu faço 1 quilo de arroz e alguém diz assim, ei, tanto arroz, para que tanto arroz? Calma, nós vamos para a praia, facilmente aqueço o arroz, facilmente eu faço um panado, facilmente eu faço um bife, nós resolvemos. Mas não vamos comer arroz todos os dias, nem vamos a comer arroz toda uma vez. 1 quilo de arroz rende para 4 pessoas muitas refeições, porque há mistura de arroz. Imagino que eu faça um arroz amarelo de açafrão com ervilhas, que é o habitual em minha casa, por exemplo, e depois eu posso perfeitamente salteá-lo ou posso colocá-lo numa travessinha para ir ao forno e por acaso até tenho lá um pão ou uma broa que migo com um bocadinho de azeite, cubro por cima e o arroz deixa de ser o arroz que eu fiz, que tem tanto arroz, e passa a ser um arroz crocante que vai ao forno e quando sai diz, este arroz é muito bom, mas é um arroz que já foi feito 2 dias ou 3 antes. Compreendem? Por isso é muito importante que vocês pensem em evitar a monotonia,
mas pensarem que se confeccionarem mais de uma vez só, conseguem ter a quantidade de ingredientes suficiente para brincarem um pouco com o dia-a-dia da refeição que vocês fazem em casa. Ofereça tipos de culinária diferentes, italiana, asiática, mediterrânica, varie as fontes de proteína e carboidratos. Isso é muito importante que vocês variem a alimentação. Comer pizza todos os dias também enjoa, comer pasta todos os dias também enjoa, mas por que não pesquisar uma receita asiática ou ir buscar uma receita gira que eu achei que era engraçada e que era possível fazer, juntar os ingredientes e fazer, porque não irem ao meu canal e verem uma receita que vai sair, se não sair hoje, sai amanhã, que é tagliatelle com ameijoa negra, que é uma receita fantástica, fácil de fazer e que vocês podem perfeitamente ter uma receita boa e diferente do dia-a-dia. Por isso, há muitas possibilidades de vocês conseguirem ter um leque de variedade e não uma monotonia de refeição que é bife com batatas fritas, ovo, ontem comemos batatas fritas, então hoje vamos comer bife com arroz, aí ontem foi arroz, então hoje vamos comer bife com esparguete, aí hoje é esparguete, então amanhã vamos comer frango com batatas fritas, e no fundo, se derem conta, muitas vezes repetimos estas estratégias porque não há mais nada à mão, porque eu não pensei no dia da manhã. Por isso, planear a emenda faz com que haja esta facilidade de resposta quase que imediata à refeição do dia a dia. Quer seja uma família que jante só em casa, quer seja uma família que almoce e janta em casa. Ora, se nós pensarmos também que a meio da manhã podemos comer qualquer coisa, não vamos comer um bife com batatas fritas, se calhar até ia saber bem, mas vamos comer um iogurte, umas bolachas integrais, ao pequeno almoço, em vez de sempre o eterno pão com manteiga como eu faço e café com leite, que é isso que me sabe bem, porque não comer uns ovos que só são feitos ao domingo em minha casa, é salsichas que não se devem comer, mas sabem bem, ou é o bacon, tem muita gordura, mas a gordura sai e fica o bacon instaladiço. Quer dizer, nós podemos pecar de vez em quando, comer isso todos os dias é que não. Por isso, há que pensar em quebrar a monotonia, por isso é o que eu digo aqui nesta variedade aí, evita a monotonia. Ao evitar a monotonia, nós já conseguimos ter mais e melhor durante a semana. A variedade, nem que vocês repitam a emenda passado 2 semanas. Se fizerem uma emenda hoje, para esta semana que vem, e daqui a 3 semanas repetirem a emenda com feedback da vossa família, se foi bom ou mau e o que é que trocavam, o que é que deviam ter feito e não fizeram, depois vocês vão ter uma emenda totalmente diferente do que é habitual. Arroz, batata frita, ou arroz e bife, bife, arroz, bife, compreendem? Por isso, é muito importante a variedade. Vamos a um item que se calhar eu também o considero dos mais importantes. Nós quando fazemos uma lista de ingredientes para fazer compras, nós temos que pensar que se for bem planeada, nós conseguimos comprar mais e melhor. A importância de uma lista de compras bem planeada, considerando os ingredientes necessários para todas as refeições, perdão, para todas as refeições da semana. Ora, pensar nisso é ter a lista feita com um apêndicezinho de que cada receita leva. Não precisam ter as receitas escritas como vão ter na emenda zero que vos vou oferecer. Simplesmente o que vocês têm de ter é bife, frango, o peixe, o peru, as proteínas principais. Também vos posso mandar uma folhinha com essas proteínas principais, aquilo que vocês podem ter sempre durante a semana. Ora, se a família gosta de bife de frango, ou peito, ou coxinhas, ou sobrecoxas, ou frango assado, ou frango aos trambolhões, não importa, comprem frango. Frango é barato, frango come-se bem. Em vez de frango de aviário, frango do campo. Há pessoas que não gostam do frango do campo, e atenção que as receitas demoram sempre mais um bocadinho com o frango do campo do que com o frango de aviário, mas há formas de dar a volta ao frango de aviário para não ter aquele frango, aquele sabor aguado e quase insípido ao frango, que fica bem. Por isso, nós temos que pensar também no tempero que vamos dar ao frango. A aplicação das ervas aromáticas é muito importante na aplicação da receita em si, para que haja um resultado diferente do habitual. Além de substituir parcialmente o sal, vocês vão dar mais sabores e diferentes àquilo que vocês habitualmente fazem durante
a semana, que é repetir constantemente aquilo que fazem já há muitos anos. Obviamente, não havendo conhecimento, não há aplicação desse conhecimento. Por isso, a importância de uma lista de compras bem planeada é o que eu digo, é ir uma vez ao supermercado e trazer tudo que é necessário de bens essenciais. O que é para congelar, vocês congelam. Evitem comprar parcelas de carne que já estão fatiadas porque já foram congeladas para estarem cortadas todas direitinhas. Prefiram ir ao talho, perder mais um bocadinho, mas peçam a carne, vocês vão cortar e a maior parte dos talhos já embala a carne separada uma da outra para que não haja oxidação. Comprem peixe, como ele vem embalado, como já vem arranjado, é só meter no congelador, carregam numa tecla para fazer super congelação e depois acabam por ter mais poder de congelação e melhor congelação. Por isso, é muito importante que as compras sejam bem feitas, que sejam bem planeadas, para que consigam até comprar mais barato. Eu tenho uma frase, tenho em lembrança uma coisa que a minha esposa me disse esta semana, que foi o seguinte: a fruta nas frutarias ao fim de semana é muito mais cara do que durante a semana. Pensem nisto. Eu realmente, há coisas que como eu não compro fruta assim, não penso. Mas se vocês derem conta e se aperceberem mesmo disso, à quinta e sexta-feira vocês acabam por ter boa fruta, bons legumes, a preços mais acessíveis do que propriamente ao fim de semana, porque as pessoas correm para comprar, porque já estão desesperadas a querer ir para casa porque já é fim de semana ou porque já não têm tempo para fazer mais nada. Por isso, esta lista de compras é muito importante que seja bem pensada e orientada. Vem outro item que eu também acho muito importante, eles são todos importantes, mas uns mais que outros. Redução do desperdício. Ora, é muito importante que vocês pensem em que não podem comprar, porque estava mais barato e depois dizer assim, ok, o que é que eu faço a isto tudo? Estratégias para minimizar o desperdício de alimentos, como usar sobras de refeições anteriores e aproveitar ingredientes em várias receitas. Já falei disto há pouquinho, não me vou repetir, senão torna-se enfadonha esta tertúlia. Vamos pensar que, evitando o desperdício, se eu fizer receitas ao certo, quantidades ao certo, não há desperdício. Não é? Agora, há famílias que dizem mais vale comer que estragar, mais vale fazer mal, empanturrar e andar à rasca do que sobrar, porque se estraga. Não, nem tudo que sobra se estraga. Nem tudo o que é sobra é para deitar fora. Eu considero isso sempre aproveitamentos. Podem fazer com aproveitamentos as omeletes, vocês podem fazer uma pizza com uma data de ingredientes por cima, vocês podem fazer pastas com essa mistura de ingredientes que vocês encontraram no vosso frigorífico, desde que estejam em condições. E deem uma receita, às vezes conseguem-se coisas muito interessantes dessa forma. Olha, uma ideia para reduzir o desperdício, vejam por favor o filme que eu tenho no canal, que fala sobre a utilização, acho que são 2 filmes, que fala do aproveitamento dos óleos das latas de sardinha ou das conservas, e depois tem uma receita escrita com a explicação da mesma, onde realmente, se nós pensarmos bem, nós deitamos muita gordura, e eu tenho quase certeza absoluta que a maior parte das pessoas, 70% das pessoas, é na banca que deita a gordura do atum ou das sardinhas, que vai fora, que vai estragar as nossas águas, que nós podemos aproveitar e rentabilizar. Não é o que eu vou poupar em dinheiro. Poupei 20 gramas de azeite, vou ficar mais rico. Não é por aí. É pelo sabor que essa gordura nos traz na refeição que nós vamos usar. Por isso, a receita está lá, vejam, vale a pena ver a receita e pensem nisso. Vamos reduzir o desperdício. E ao reduzir o desperdício é pensar nas cascas de batata, alguma cebola, alhos, talos de salsa, a parte verde do alho francês, que nós podemos juntar num saquinho com um zip, metemos no congelador e sempre que pensamos em enriquecer a nossa comida com um caldo, nunca usar caldos artificiais ou caldos de outras marcas que não importa dizer o nome, e utilizarmos sim uma água que ferveu com ou sem sal, com esses ingredientes, que quando nós olhamos para aqueles ingredientes a ferver, dizemos assim, credo, nós vamos comer isto? Eu posso fazer sopa e descascar os legumes, ferver os legumes e utilizar aquela água de ter fervido os legumes, inclusive as cascas de batata, desde que seja batata sã, se tiver batata podre não, obviamente, se for batata muito velha e muito grelada também não,
apesar de ser uma boa batata para sopa, é pensar que aquilo que eu vou fazer é melhorar a qualidade da água que eu vou utilizar na minha sopa. E a minha sopa sobe fasquia. Em vez de ser uma sopa enfadonha, passa a ser uma sopa em que nos vai dar mais prazer em comer e que vai ter mais sabor, está bem? Por isso, é importante que vocês vejam esses pormenores de aproveitamentos, porque é importante vocês reduzirem o desperdício. Sim, vamos a um tema que é engraçado, que toda a gente gosta, salvo raras exceções que não gostam ou de chocolate ou não gostam de determinadas coisas, mas vamos pensar nestas coisas que eu vos vou explicar. É a sobremesa. Se vocês quiserem incluir sobremesa nas vossas refeições, podem ter congelado, basta ter uma covete de gelado, vocês comem gelado todos os dias, mas podem comer fruta com gelado, vocês podem comer uma folha de crepe com uma bola de gelado, vocês podem comer uma vez por semana ou 2 vezes por semana aquela sobremesa que nos eleva ao céu, que nos eleva, como é o que eu digo, que eleva o ego e nos leva ao céu. Epá, esta sobremesa estava espetacular. Pronto, calma, ok, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, todos os dias da semana, não. Por isso, na vossa emenda, dê importância à sopa, à proteína e à fruta. E realmente aos legumes, porque fruta é aquela que nós devemos comer. E aquela fruta que nós podemos aproveitar para fazer um crumble é pensar também no aproveitamento do pão. Por isso, acaba por ser engraçado vocês pensarem também numa sobremesa diária. Não, mas sim semanal. Incentiva a participação de todos. É aqui que eu digo que vocês devem falar com os vossos familiares, com o grupo, com a brigada de cozinha, com a opinião dos clientes, para saber como é que correu. A opinião é gratuita, as pessoas vão dizer a verdade, as pessoas vão ser sinceras e vão dizer, epá, eu gostei esta semana da emenda que você fez, mas acho que foi muito feijão. Porquê? Eu cozi feijão na segunda-feira fiz logo sopa de feijão, na quarta-feira fiz arroz de feijão e na sexta-feira fiz feijoada. Calma, estão a ver? É preciso que haja a não monotonia. Mas o feijão é diferente da feijoada, é diferente da sopa. Óbvio. Mas podemos pensar que o feijão é vermelho 3 vezes. E 3 vezes feijão numa semana, já pensamos, já começa a deixar de haver... é uma sequência de aproveitamento, mas porquê é que vocês não dividem essa quantidade em 3 vezes, em 3 semanas? Na semana a seguir fazer uma feijoada, na semana a seguir fazer uma sopa de pedra. Estão a ver? Há sempre hipótese de conseguirem tornar a vossa matéria, a vossa emenda, uma mamá que vai dar muitos filhotes. Por isso basta começar a pensar, e com calma, não é ver televisão, mas se calhar ouvir uma música baixinho, e pensar que eu posso aproveitar isto, não para esta semana, mas se calhar para a próxima semana. Isto tudo leva-nos a pensar, o chefe deve ter um frigorífico do caraças, grande como tudo. Por acaso até tenho, mas também estou a pensar nos 4 comilões que somos em casa, pelo menos 2 que estão a crescer e que precisam de comer. Ora, eu tenho que pensar em ter o frigorífico preenchido para que as refeições sejam fáceis de elaborar, seja fácil de oferecer uma sobremesa até se for necessário, e contar com, às vezes, aquelas pessoas que aparecem porque tocaram na campainha, olha, como é que vocês estão? Estão porreiros? Passei por aqui, vocês... Olha pá, sobe lá, sobe e anda, a gente está connosco. Isso tem que acontecer, ou pode acontecer, ou deverá acontecer, mas nós temos que saber se temos comida que chegue para essas pessoas, senão às vezes entre portas dizer, olha, nós estávamos a jantar, se puderes vir no outro dia, são pessoas que não nos veem há muito tempo, temos mais a que as receber e pensar no improviso. E este improviso é a prática que vos leva, durante o tempo em que vocês fazem as emendas, em rapidamente ter um prato para mais comensais. É ir ao congelador, buscar aquele prato e pôr logo a descongelar, ou ir buscar qualquer coisa que seja mais fácil vocês conseguirem dar de comer a mais pessoas que não estavam a contar. E todos comem e todos são felizes, está bem? Por isso, eu agradeço a presença de todos. Espero que saiam desta tertúlia com ideias e inspiração para tornar a construção de uma emenda uma tarefa simples, não é? Mais fácil, com prazer, feita com prazer, e de todo agradeço a vossa presença, porque a vossa presença para mim é importante para isto.
eu parece que estou a falar sozinho, mas sei que não estou a falar sozinho. Por isso eu sei que vocês vão agora pegar nesta folhinha que eu vos dei, que está num fecheiro do plano semanal no WhatsApp, e podem aos pouquinhos fazer o vosso menu semanal, nem que seja só um tópico daquilo que vocês acham que podem fazer, porque depois vocês têm que pensar que a receita de bife para 4 pessoas tem captações. Ora, isto é um campo mais à frente que eu vos posso dar formação também em quantidades necessárias por pessoa. Ora, se eu sou comilão e como um bife de 200 gramas, o meu filho mais novo só come um bife de 100. Ora, eu continuo a comprar 800 gramas de carne. Compreendem? Porque vai dar bife para todos. Eu como 200 gramas, mais as aparas que eles não comem, por isso eu acabo de comer 250 gramas, eles comem a quantidade necessária de carne e suficiente para eles. Mas não deixe de ter a quantidade necessária de carne que eu preciso comprar. Se o rácio é 150, pois tenho que comprar 150 vezes 4, ou vezes 10, 20 ou 30, conforme o grupo de que nós estamos a falar. Neste caso, a emenda para 4 pessoas seria um pouco mais esta razão de comprar quantidades para 4 pessoas. Um frango de 1,5 kg dá para 4 pessoas. Eu vou pegar num conjunto de ingredientes e vou fazer o rácio, que se chama captação por ingrediente, para ser mais fácil vocês conseguirem chegar mais à frente quando fazem a lista de compras para os ingredientes que vocês estão a querer comprar. Eu posso não mandar hoje, mas posso mandar amanhã, que é sábado, por isso é uma questão só de eu me sentar e de pôr isso no papel, porque eu tenho isso e facilmente vocês se vão adaptar a essa realidade, está bem? Eu sei que muita gente não esteve presente, tentou marcar presença porque queriam ver, e eu não fico triste por estar só com 5 pessoas, eu sei que isto depois vai ficar gravado e vai chegar a muita gente, por isso não estou triste, simplesmente estou triste por ter interrompido, mas foi uma falha na internet e não tive culpa desta falha, mas a reclamação será feita à entidade que fornece a internet aqui para a loja. Por isso, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Por isso, desejo a todos um bom fim de semana. Espero que vocês tenham gostado daquilo que saiba fazer. Eu tenho então, se vocês não se importarem, eu vou partilhar já a emenda zero. Vai zipado. Eu acho que consigo partilhar para aqui para o plano. Já está. Digam-me só receber ou não. Vai zipado, está bem? O ideal é que vocês possam abrir isto em computador e não aqui nesta parte, está bem? Depois, se for preciso enviar, em vez de ser zipado, se for enviado o item a item, eu também consigo enviar, que também não tem problema nenhum. Eu vou mandar também aquilo que eu estive a escrever por parágrafos na vossa fichinha. Eu vou-vos mandar também por PDF, só estou à procura de encontrar para poder ter isso no vosso documento. Já encontrei, é só passar para o vosso documento e vocês depois vão ficar com isso aí no grupo. Ora, este grupo desta semana vai ser fechado assim que vocês levantarem este programa. Eu vou dar aproximadamente até quarta-feira, vou dar tempo até quarta-feira para enviarem dúvidas ou sugestões e depois fecho o grupo. Este grupo é fechado e será aberto outro grupo, outra tertúlia, que é uma receita filmada, que é uma receita que eu vou fazer, que será, ainda não sei, estão as duas em disputa, ou é o Beef Wellington ou é o bolo rei de enchidos, por isso uma delas será feita. Provavelmente, como houve poucas visualizações para já, e por isso é que eu vou esperar até quarta-feira, se não houver visualizações, só os subscritores é que vão ter acesso a essa receita. Por isso, agradeço já ter chegado aos 1000 e poucos subscritores num curto espaço de tempo. Quero chegar mais, quero ter mais horas de visualização, quero vos dar mais qualidade de filmagem, quero partilhar convosco mais conhecimento,
quero dar-vos mais daquilo que eu tenho para vos dar, e só com a vossa ajuda é que eu consigo fazer essa partilha e esse chegar tão longe como é a internet, porque há pessoas de muitas partes do mundo que me podem ver e que ficam agradecidas e ficaram agradecidas com algumas tertúlias que vão acontecer. Por isso está em votação já os pastéis de nata, com a panacota, com o petit gâteau e com outra receita que agora deu uma branca e não me lembro qual é, por isso também não é importante. Isso está na comunidade e eu não sei se só os subscritores é que têm acesso à comunidade ou se toda a gente pode ter acesso à comunidade. Por isso, votem. A melhor receita será posta em prática, por isso farei essa receita. Hoje, até mais ou menos às 10, 10 e meia, irei ver qual a votação que ficou com a receita da próxima semana, por isso dia 25, que será a receita que eu vou fazer. Aí já não estou de camisolinhas, estarei de jaleca e vou fazer a receita que vocês escolherem. Quer seja o bolo rei de enchidos, que estava empatado com o beef Wellington. Qualquer um deles serei eu a comer e não vocês. Por isso, fiquem bem. Obrigado por terem assistido. Obrigado por irem assistir ou partilhar esta tertúlia. E fiquem bem. Um bom fim de semana. Obrigado.